Hoje, a gente vai mergulhar em um dos maiores mistérios da nossa pré-história. O que realmente aconteceu com os Neandertais? Olha, para pensar. Os Neandertais dominaram a Eurásia por tipo 400 mil anos. É muito tempo. E aí, de repente, logo depois que o Homo sapiens aparece por lá, uns 45 mil anos atrás, eles somem. Simplesmente desaparecem do mapa fóssil. A grande pergunta é, por quê? Então, é exatamente nisso que a gente vai fundo agora. Tem uma teoria nova, super interessante, baseada num estudo científico recente, que pode virar de cabeça para baixo tudo que a gente achava que sabia sobre esse assunto. Durante décadas, os cientistas criaram várias hipóteses para tentar explicar o fim dos Neandertais. Vamos dar uma olhada rápida nos suspeitos de sempre, digamos assim. As ideias são bem variadas, sabe? Tem quem diga que o problema era demográfico, populações pequenas, muito isoladas, o que leva a problemas genéticos. Outros culpam o ambiente, tipo mudanças climáticas muito rápidas que eles não conseguiram acompanhar. E claro, tem a teoria da competição. O Homo sapiens teria chegado com ferramentas melhores, mais organizado e simplesmente levou a melhor na disputa por recursos. E por fim, a ideia da miscigenação, que eles simplesmente cruzaram com a gente até serem absorvidos. Mas o mais interessante é que, e se não for uma coisa ou outra? E se todas elas tiverem um fundo de verdade? O artigo que a gente está analisando hoje sugere um mecanismo um pouco diferente, que talvez seja a peça-chave que conecta tudo isso. A ideia central desse novo modelo é de uma simplicidade genial. E se a resposta não for guerra, nem doença, nem nada disso? E se a causa principal do desaparecimento deles tivesse sido o simples ato de cruzar, repetido várias e várias vezes ao longo de milênios? O nome técnico para isso é diluição genética. É basicamente o que acontece quando você tem uma população pequena que começa a se misturar com uma população muito, mas muito maior. Com o tempo, os genes da população menor vão sendo, digamos, diluídos no oceano de genes da população maior. Eles não somem, mas ficam espalhados. E para explicar isso, o artigo usa uma analogia perfeita: o modelo continente-ilha. Pensa assim, os Neandertais eram a ilha, uma população pequena, localizada na casa das dezenas de milhares. Já o Homo sapiens, vindo da África, era o continente, uma população imensa, de 10 a 100 vezes maior. Um verdadeiro reservatório gigante de gente e de gene. E essa citação do artigo é matadora, porque ela resume essa virada de chave. Não estamos mais falando de extinção, no sentido de acabar, de sumir. A palavra aqui é assimilação. Os Neandertais não teriam sido varridos do mapa, eles teriam sido absorvidos. Ok, mas como provar isso? Bem, os pesquisadores fizeram o que a ciência faz de melhor. Criaram um modelo matemático. Eles basicamente rodaram uma simulação para ver o que aconteceria se, de tempos em tempos, um grupinho de Homo sapiens chegasse e se misturasse com a população neandertal. E repetiram isso por milhares de anos. E aqui vem o detalhe mais importante. O modelo não dá nenhuma vantagem para o Homo sapiens. Nenhuma mesmo. Não é que eles eram mais inteligentes, mais fortes, nada disso. É uma história contada puramente pelos números. É a matemática da demografia em ação. Simples assim. Dá uma olhada nesse gráfico do estudo, ele mostra isso de um jeito muito claro. A linha vermelha são os genes puramente neandertais. Vê como ela despenca a cada nova onda de migração? E a linha preta, os genes do Homo sapiens. Só sobe até tomar conta de tudo. É a diluição acontecendo bem na nossa frente. E o mais incrível é o tempo que isso levaria. O modelo calcula que todo esse processo de substituição genética levaria entre 10 e 30 mil anos. E adivinha, esse tempo bate certinho com a janela de tempo que a arqueologia nos dá para o desaparecimento dos Neandertais. É uma coincidência impressionante. Beleza, mas e daí? O que isso muda pra gente hoje? Bom, a história não acaba com o último fóssil neandertal. Muito pelo contrário. Esse modelo de diluição genética explica perfeitamente porque a maioria das pessoas hoje, fora da África, tem entre 1 e 2% de DNA neandertal. Os genes deles não foram embora, eles só se juntaram aos nossos, viraram parte do nosso próprio código genético. Essa frase do estudo é o resumo perfeito. Os neandertais sendo geneticamente absorvidos pelos humanos modernos. Não foi uma guerra de extermínio, foi uma absorção, uma fusão, numa escala de tempo geológica que, no fim das contas, ajudou a construir o que somos hoje. E isso tudo nos deixa com uma pergunta, né? Uma pergunta para a gente pensar.
Se os genes deles continuam vivos dentro de nós, será que os Neandertais realmente foram extintos? Ou eles só mudaram de forma, se tornaram uma parte permanente da nossa própria história? Talvez a resposta para isso mude o nosso jeito de entender o que significa desaparecer.